De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia, nesta noite estamos recebendo o deputado Luiz Carlos Rauli, que é o relator da reforma tributária no Congresso Nacional. Deputado, o senhor disse recentemente que tem muita confiança numa reforma tributária ainda este ano, antes das eleições. É possível isso? É possível. Com quem o senhor tem conversado para o senhor se basear assim? Eu fiz 150 palestras de 1 hora, com mais uma de debate, em 23 estados da federação. Fiz mais de 300 reuniões temáticas, técnicas sobre o sistema tributário com os mais diversos setores da economia. Por exemplo, assim, todo o segmento da indústria, do comércio, da agricultura, do cooperativismo, dos auditores municipais, estaduais, federais, centrais de trabalhadores, profissionais liberais, OAB, já estivemos conversando com todos, dentro da Câmara e do Senado, senadores, deputados, líderes de todos os partidos, do centro, da esquerda, da direita, de todos os cantos, estivemos conversando até internacionalmente. Fizemos então, se você clicar Rauli Tributária, dá mais de 60 mil inserções dentro do Google. Sim. Então, quer dizer, o tema está discutido, mastigado. O desenho nós já fizemos do que queremos. Não é nenhuma invenção, eu não estou inventando nada, simplesmente estou propondo uma harmonização do novo sistema tributário brasileiro ao sistema europeu e canadense, que é tributar a propriedade com 5 tributos, que já existe, dá uma melhorada nele. E que hoje existe com quantos? Não, 5 continua os 5. Sim. Só melhorar a performance, etc. dele. Eliminar a CSL e juntar com o imposto de renda, fica um imposto de renda só. Eu vou pedir o senhor que explique o que é a CSL. A contribuição social sobre o lucro líquido, que foi criado para disfarçar, para não dar dinheiro para o Estado e município. Que quando veio a Constituinte e os últimos anos, os municípios se tornaram sócio e os estados de 50% da arrecadação nacional do imposto de renda. E o governo criou essa tal de contribuição social sobre o lucro líquido, que é imposto de renda de pessoa jurídica. A gente vai juntar esses 2 tributos. E aqui nós vamos eliminar 9 grandes tributos. Os maiores, que é o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI federal, o PIS, COFINS, CID, Salário de Educação, IOF e PASEP. São 9. Nós vamos fazer um IVA. O que é o IVA? O IVA é Imposto de Valor Agregado, ou valor adicionado, como queira, é a mesma coisa, que é o mesmo que a soma do ICMS e do ISS. Quando você pega o ISS municipal, que é serviço, e o ICMS, que é bens e alguns serviços, você forma a base tributária do consumo, do IVA. E dentro desse IVA nós vamos selecionar 6 itens: energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarro, bebida, veículos. Né? Esses 6 itens vão ser tributados aqui dentro do IVA e em separado, porque eles já são grandes arrecadadores de impostos. Né? Então, essa base consumo, ela vai ficar com 2 grandes tributos, simples, direto, objetivo. Será feita cobrança destino, acaba... Os 27 fiscos estaduais se associam num único fisco nacional, estadual, e os 5.570 municípios também, os auditores se juntam num único fisco, né, que vai ter um consórcio que vai administrar esse imposto de cobrança destino. Eu só pergunto uma coisa para o senhor, que eu imagino que está todo mundo em casa perguntando. Aliás, 2 perguntas. Essa junção é uma junção que permitirá baixar os impostos, a carga, sim. E, ao mesmo tempo, não haverá resistência dos estados, municípios e etc., porque se vai baixar, alguém vai deixar de ganhar. Sim. Veja, é esse trabalho que eu andei o país inteiro para convencer. A maioria dos estados estão quebrados, dos municípios também. Então, é o momento mais fraco dos municípios, do municipalismo, dos estados, do governo federal, das empresas e trabalhadores na história do Brasil. Eu, em 45 anos, como homem público, de vida pública, nunca vi tanta fraqueza de todo lado. Então, é uma oportunidade de fazer agora. Por isso que eu falo, antes das eleições. Porque nós temos a ideia, já tem defendido, já tem mais de 50 mil pessoas já tomaram conhecimento dessa nossa proposta.
as grandes correntes que defendem impostos parecidos, já estamos sentando. Esta semana mesmo tem 2 reuniões técnicas grandes, que vai ser uma só para formatar a cobrança, que vai ser toda eletrônica, não vai ter nenhuma cobrança de papel, vai ser tudo, cada empresa uma conta bancária, e cada conta bancária é linkada ao fisco, e o imposto não vai mais para o bolso da empresa, vai direto para o município, o Estado da União. Já percebeu a diferença? Bom, quando você criar o IVA aqui, Imposto de Valor Agregado, único, destino, acaba com a guerra fiscal entre os estados. Aí você já começa a economizar 200 bilhões por ano de renúncia fiscal, 60 bilhões de ISS, 200 de ICMS. E os 287 bilhões de renúncia federal, pelo menos metade já vamos eliminar com o novo modelo. Então você vai ter ali pelo menos 300 bilhões que vai sumir. Isso, quando você dá um incentivo para uma empresa, lembra da empresa de bolacha que eu montei para combater a tua? Os incentivos que eu ganhei, eu não tirei do preço do produto. Se o meu imposto era 18% e eu ganhei 10% de renúncia, eu mantive os 18% dentro do preço do produto que eu vendia de bolacha. Entendeu? Quando isso aqui eliminar, sai do preço também. Por isso que vai diminuir preço. Essa é uma das fórmulas. Eu só gostaria de entender como é que estados, municípios e até o governo federal, eles entendem que eles não terão que fazer também uma renúncia de... Não. Há uma regra de ouro que nós construímos que nenhum estado... Vai perder nada. Nenhum município, nem a União vai perder, porque se eu abrir a briga de perder receita, não aprova, como das outras. Exato. Esse foi o erro recorrente. É isso que eu quero entender. Ah, mas você vai arrecadar 33%? Sim, a arrecadação brasileira já chegou a 36% do PIB. Caiu porque a crise caiu. Se caiu para as empresas, se caiu o salário, o poder aquisitivo, a arrecadação também caiu. Então, mas só que para arrecadar esses 33%, 34% do PIB, nós temos 50% de carga. Mas como? Eu não falei que tem 500 bilhões de renúncia fiscal? 500 bilhões de sonegação? 2 trilhões de contencioso? 3 trilhões de dívida ativa? 60 bilhões de custo burocrático? Quando você enxugar isso, metade, digamos, você consiga, você já vai ter, de ganho de cara, mais de 700 bilhões que vai sumir dos preços, vai melhorar as condições de competitividade da empresa, diminui o custo da empresa, diminui o custo de contratação, diminui o custo dos produtos. Diminui o custo do consumo. Deixa eu entender, como o senhor imagina esse impacto em todos os setores? E como ele aconteceria? Em quanto tempo, se aprovado desta forma, essa reforma? Bom, primeiro ano, digamos que aprova a emenda constitucional, tem uma série de barreiras para ultrapassar, ela tem que ter 2 votações na Câmara, 2 no Senado, e precisa liberar a intervenção do Rio para ser promulgada, ok? Uma pergunta que faço, o presidente Temer estaria disposto a isso? O Congresso está disposto, o presidente está disposto. Rodrigo Maia está disposto, e o do Senado está disposto, e os líderes estão dispostos. Eu sou cobrado... Recentemente o senhor tem conversado com eles? Todos, com o presidente da República também. Só que o presidente governadores? Da República, governadores, uma boa parte, sim, né? Secretário de Fazenda várias vezes, diretores de Receita várias vezes, auditores. Veja, você não pode continuar com esse sistema, porque foi esse sistema que destruiu a economia brasileira nesses últimos 40 anos. Depois eu explico outra coisa. E é o mesmo sistema que mantém a sociedade insatisfeita. Quando eu consertar o sistema da base consumo, que aqui que arrecada 54% da arrecadação nacional, só que ele tem carga para 75%. Eu vou eliminar essa gordura trans. Tá? Uma segunda coisa que nós vamos fazer nessa base consumo, comida e remédio, nós vamos jogar a alíquota para 0. É 33% e 34% o tributo hoje, o imposto de comida e remédio. Aquela família de R$2.000
digamos que ele gaste 1.200 em comida e remédio, quando eu tiro 33% e 34%, só nessa pancada eu tiro R$ 400 e dou para ele em poder de compra. Entendeu? Os 1.200 que ele gasta em comida e remédio, ele só vai gastar 800. Então ele vai economizar 400, que ele vai usar esses 400 para comprar bolacha, iogurte, chocolate, uma prestação de uma geladeira de R$ 100. Então ele vai aumentar o poder de consumo dos trabalhadores. Que para aquele que ganha muito não tem peso isso, né? Não vai ter peso. Então tem uma segunda fórmula que nós estamos estudando, você cobra de todo mundo e devolve pela nota fiscal eletrônica, não tem a nota de Brasília, tem a nota paulista, tem a nota Paraná, você não devolve com prêmios, etc. Não. Nós podemos devolver pelo cadastro único social e para as famílias mais pobres, devolução direta na nota eletrônica de acordo com a renda de cada família. Você pode devolver o imposto e realoca. Você tira daqui e realoca, entendeu? E uma outra terceira fórmula, esse 54 aqui de arrecadação no consumo e os 20% da renda, eu posso ir tirando 2 pontos por ano aqui do consumo e joga para a renda. Entendeu? Se eu tirar daqui, se eu aumentar aqui na renda, eu tiro daqui. E aqui eu vou tributando quem ganha mais, os mais ricos. Os que ganham mais. Dá para tirar 2, 3 pontos por ano, até chegar aos 35% aqui, até chegar aqui também aos 35%, vai dar os 70% com mais a Previdência e mais o patrimônio, completa os 100%. Fica um país que vai crescer a 8, 10% ao ano. O Brasil... E isso numa tacada só. Que é não, uma só reforma. Que vai implantando em alguns anos. Você vai levar 5, 6 anos. Mas uma tacada certeira. Só numa paulada só. Sim. Você mata... Você combate mal olhado, constipado, ronquidão. Não é verdade? Eu queria só perguntar uma coisa. Terá efeitos também uma reforma como essa que o senhor propõe na Previdência Social? Terá positivo. Vai ajudar a arrecadação da Previdência Social. Vai ajudar muito, porque quando você otimizar os negócios, aumenta os empregos, aumenta o salário. É o outro lado bom, que não está contabilizado aqui. Eu só falei do ganho, da diminuição de preço e de tirar o imposto de comida e remédio. E realoca, né? Quando você ativou, as empresas vê que tem um ambiente de negócio, que os impostos não vão atrapalhar a vida dele. Ele vai ter o mesmo tratamento que tem o empresário de qualquer lado do país, né? Você que é dono da fábrica de bolacha aqui em Brasília e eu que vim de novato aqui, a tua empresa e a minha vai ter o mesmo tributo, o mesmo tratamento, aí os negócios vão fluir. Olha, de 1930 até 1980, durante 50 anos, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano. O dobro do crescimento médio americano de 3,3%. E o mundo cresceu a 3%. Nós crescemos a 6,3%. 81, quando entrou o Figueiredo, caiu para 4,5% do PIB negativo. Naquele período de 3 anos, caiu o PIB 8,5%. A década de 80 até agora passaram 37 anos. O Brasil passou a crescer a 2,3% ao ano. Perdeu 4% de crescimento todos os anos. Nós perdemos 150% de PIB. O PIB de 6 trilhões e 500 já deveria estar em 15, 16 trilhões, por conta do não crescimento. Se o Brasil não crescer, não vão ter salários, não vão ter empregos, não vai ter renda, então, e não vai ter impostos. Se o Brasil cresce, todos ganham. O trabalhador ganha, o empresário ganha, o consumidor ganha e o governo vai arrecadar mais e a Previdência vai arrecadar mais. Ainda esta semana, eu li o ministro ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ele dizendo que uma reforma tributária antes de resolver a Previdência não seria duradoura. Ele não entendeu bem ainda essa explicação, será? Não. Ele, com todo respeito, ele é um dos técnicos mais competentes do Brasil, é uma pessoa que eu tenho muita estima e respeito, o Eduardo Guardia, mas ele
eu estou há 30 anos nesta matéria. Sou deputado há 27 anos e meio, desde a Secretaria da Fazenda, que eu fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes, sou economista e só estou nesse sistema na Câmara Federal há 30 anos. Fiz a lei do Simples, do Super Simples, a lei Candir do ICMS, a lei de SA e centenas de outras leis que eu ajudei a fazer no Brasil, desde o Plano Real também. Então, a Previdência deve vir depois. Não sou eu que estou falando. Todos os economistas, todos os tributaristas e no Congresso todo mundo, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo ministro. Muito bem. Porque nós vamos ajudar a arrecadação da Previdência. E vou dizer o que é o problema da Previdência também. Você tem 33 milhões de aposentados, 4 milhões e meio de benefícios de prestação continuada, a famosa BPC. Você tem os trabalhadores que trabalham formalmente, né, já não dá o suficiente para dar 2, 3 por 1, já não temos mais essa condição. Por quê? Você tem 18 milhões de trabalhadores rurais, 9 pagam, né, estão na economia moderna, pagam sua previdência, 9 milhões não pagam nada. Você tem 13 milhões de autônomos, só 6 milhões e meio estão no MEI, que nós criamos o MEI. Paga R$50 por mês, 53% estão inadimplentes. Você tem as filantrópicas, que não paga patronal. Você tem a microempresa, que tem 60% dos empregados com carteira que tem benefício fiscal no patronal. Você tem 5 milhões de domésticas que agora que começaram a pagar alguma coisa. Então, o que nós propomos? Uma solução tributária para ajudar a Previdência também. Nós também temos essa solução, porque você cria um sistema mais universal e em que as alíquotas poderão ser menores, tanto a patronal quanto a de empregado. E aí pode vir a reforma da Previdência, dar um pequeno ajuste, questão de idade, tempo de serviço, né? Mas não precisa ser tão brusca assim. Inclusive porque a reforma da Previdência, do jeito que está aí, nesse puxa para lá, puxa para cá, não vai andar. Não, mas já trancou tudo. Pois bem. Daqui a pouco tem algumas perguntas aqui de alguns amigos também, e nós vamos continuar o bate-papo com o deputado Raul. E, claro, vou fazer aquela pergunta também. Se, sem uma reforma tributária, não muda, o preço de combustível não adianta a gente ficar nesse puxa para lá, puxa para cá também. Já já a gente fala sobre esse assunto. Agora é hora de intervalo e nós voltamos já já.